expectativa de vida vem crescendo nas últimas décadas. Já é possível chegar aos 100 anos com muita disposição. Passar dos 70 não é mais um mistério, ainda mais quando se tem saúde. E quando os recursos estéticos ajudam, então? Quem nunca ouviu a expressão queria ter a cabeça de 40 ou 50 anos e o corpinho de 30? Pois é, estamos vivendo mais, nos mantendo na atividade profissional por mais tempo e também queremos nos divertir mais e namorar muito. É possível envelhecer dentro de um padrão estético em que o olhar está mais voltado para a juventude? Para responder a esta e outras questões, convidamos a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Universidade de Passo Fundo, Marga Rehen, a psicóloga Cláudia Lampert e também o cirurgião plástico Juarez Micel. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa desta semana. Professora Marga, num mundo em que a estética é bastante valorizada, é possível envelhecer de uma forma natural, ou a gente tem que se preocupar também com a beleza, com a mudança da pele? Então, assim, Zumara e o pessoal que está aqui junto comigo nesse bate-papo, é um prazer estar falando sobre esse tema, porque eu vejo que temos um caminho aí muito grande a percorrer, né? O Brasil precisa ter um olhar mais abrangente para essa questão do envelhecimento, da beleza, da estética. Hoje, muito mais do que se cuidar simplesmente por um capricho ou por uma questão de vaidade, tornou-se uma necessidade, né? Pela questão da longevidade, as pessoas vivendo muito mais, precisam cuidar mais da sua pele, do seu corpo, da sua face, né? Dos seus cabelos, enfim, enxergar a beleza como um todo. Então, dessa forma, eu acredito que a gente já tem uma nova configuração aí, né? Porque nós precisamos estar preparado para todas essas mudanças. E o que me parece é que o Brasil, ele está envelhecendo com muita velocidade, comparando até mesmo com outros países, né? E nós ainda não estamos muito preparados para isso. Então precisamos ter um olhar... É uma questão cultural? Eu acredito que sim, acredito que é cultural e uma questão educacional também, né? Porque o jovem, ele não é muito preparado para ter o respeito pelo idoso, pelo velho, enfim, pelas pessoas mais maduras. A gente vive um conceito que me parece que a própria mídia impõe isso, né? Você tem que estar jovem, com aspecto de 20 e poucos anos, que isso vai te trazer êxito e sucesso. E nós precisamos ter um olhar bem mais profundo, dar um mergulho mais profundo nessa questão. Porque o que realmente é a beleza? Né? Se nós formos questionar. Como é que fica a cabeça, não é, das pessoas que estão envelhecendo e estão diante dessa ditadura aí da estética, digamos assim? Exatamente. Então, por isso que eu penso e que a gente tem muitos recursos hoje que também pode atenuar, né, essa percepção, essa transformação corporal que as pessoas passam pelo próprio processo de envelhecimento. Esse, aliás, a senhora faz o mestrado em envelhecimento humano aqui na Universidade de Passo Fundo e é uma das linhas de pesquisa que a senhora está trabalhando, é isso? Exatamente, essa questão da transformação corporal, né, e o que isso impacta na autoimagem, na autoestima das pessoas, o quanto elas estão preparadas ou não para lidar com isso. Né? E eu volto e resgato, né, Zumara, a questão realmente de o que é ser belo, o que é o padrão de beleza, né? Será que a beleza é essencialmente uma questão física, uma questão visual? Eu estou me enxergando no espelho, né? E é isso que eu vejo, é isso que me agrada ou não? Ou será que a beleza vai muito mais do que isso, que é o que eu acredito, né? Que a beleza, ela é uma soma de conceitos e valores. Então, ela vai muito mais do que simplesmente a questão física, né? Doutora Cláudia, a senhora também é mestranda, Sim. não é, em envelhecimento humano aqui na Universidade de Passo Fundo e a sua linha de pesquisa é a questão da depressão. Há muitos casos de pessoas que entram em depressão ao envelhecerem? Isso é mais comum do que se imagina? Existe toda essa questão cultural, né, em que você leva um choque em se ver velho diante de uma sociedade que exige a juventude como um valor, né, porque a juventude passou de ser uma etapa da vida para um significado. Eu necessito ser jovem para ser aceito. E muitas vezes as pessoas, elas buscam nessa beleza, nessa estética, esse valor. E que na psicologia a gente entende que esse valor ele tem que estar centrado na minha identidade, na minha autoestima, em como eu me vejo, em como eu construí a minha vida, quais são os valores, né, que eu levo desde a minha Mas infância. isso não é fácil, né? Não é fácil. É por isso que quanto mais íntegro, né, quanto mais
claro eu tenho dentro de mim qual é o meu sentido de beleza, menos eu vou sofrer com essa influência, né, maciça de uma mídia, né, de uma sociedade que desvaloriza muitas vezes a velhice, né, porque o feio, né, ele incomoda, ele incomoda uma sociedade que busca o valor da beleza, o valor do ser produtivo, do ser ativo, né. A gente sabe que hoje os nossos idosos, eles têm buscado se manter ativos, né, participando de grupos de convivência, né, fazendo oficinas de literatura, oficinas de dança, viajando, né, se envolvendo mais com a sociedade. Isso eu acredito que busca também mobilizar esses recursos emocionais, em que o valor não está só numa estética, mas em sentir-se bem no lugar que você está, na vida que você construiu, nos teus laços familiares e nos valores que para ti é importante. E aí entra o papel muito importante da psicologia no trabalho de aceitação dessa pessoa. De aceitação, né? Até tem, a Simone de Beauvoir, ela fala uma frase muito interessante no livro dela, ela diz assim, que é uma surpresa, é um assombro, né? Ver-se velho, né? Que o espelho mostra o que os outros veem, mas às vezes, muitas vezes, as pessoas relutam em ver si própria essa velhice. Então, velho é sempre o outro. E muitas pessoas, né, de 80 anos e mais, que isso também é uma realidade brasileira, né, o aumento da longevidade, dos mais longevos, pessoas com 80 anos e mais. Já passou dos 80. Já passou dos 80 e que elas, você pergunta, você se sente velho? Não, eu não me sinto velho. Mas o espelho mostra, né? E a gente sabe que no processo de envelhecimento, as perdas funcionais, as perdas da pele viçosa, do cabelo, né? São as primeiras perdas que impactam muitas vezes as pessoas e que faz aquele choque. Opa, estou realmente envelhecendo. Pois é, doutor Juarez, eu não me sinto velho, mas o espelho mostra. E aí o recurso seria procurar profissionais como cirurgiões plásticos? Na verdade, assim, os conhecimentos científicos para tratar o envelhecimento estético, entre aspas, na verdade a palavra estética é um conceito errado, porque a estética, gosto de estética, beleza, ela é uma alteração que acontece com o envelhecimento. Então tem alteração fisiológica, alteração metabólica, alteração anatômica, que reflete, expressa como envelhecimento. Então, como o ser humano ele vai envelhecendo, o rim vai envelhecendo, o coração é envelhecimento, vai envelhecendo, isso é tratável, as duas alterações se refletem como estética, também tem tratamento. Então, hoje em dia, existe uma completa gama de tratamentos e conhecimentos, só que eles não são aplicados ainda. Então, principalmente o que é o tratamento preventivo, desde quando não está expressando no envelhecimento, começar a esse tratamento preventivo, na juventude, como é o exercício para o coração, como é não fumar para o pulmão, tem o tratamento para alteração estética, que é quanto mais jovens começar, melhor. Então, está tudo muito bem estabelecido, só não é aplicado. Né? Esse anteceder a velhice, digamos assim, a preparação, no Brasil, como é que isso funciona hoje? Dá para medir? As pessoas procuram se prevenir a uma Eu diria assim, técnica mais invasiva, digamos assim? Que as pessoas perdem o timing do tratamento. Geralmente ele chega quando já é um paciente terminal, digamos, estético, entende? Nunca se cuidou, nunca fez prevenção, nunca usou um protetor solar, aparece com a pele foto envelhecida, várias alterações, e aí procura uma solução de um dia para o outro, não funciona. Então, eu sempre digo para o paciente consultório, paciente jovem, tu tem que prevenir para tu não ter que ir lá na frente fazer uma cirurgia grande. A paciente que vem buscando um tratamento, aquela mudança, não, tu envelheceu, tu não fez nada em 40 anos, tu não vai resolver o teu problema em uma semana, com cirurgia. Então, existem camadas de tecidos, tudo isso a gente tem que ir tratando para ter um resultado, como se diz, natural, etc. Melhor, sem Exatamente. talvez... Eu acredito que esse mercado ele evoluiu bastante, o mercado da cosmética, o mercado da beleza, né? Hoje a gente tem muitos recursos, assim, porque se você for pensar, há 10, 15 anos atrás, né? A doutora aqui pode até confirmar isso, o que tínhamos de tão diferenciado no mercado da cosmética, né? Hoje, a gente sabe muito bem que os produtos, eles têm múltiplas funções. Hoje você compra um produto, ele é anti-age, ele tem componentes, né, paliativos, alguma coisa que possa interferir para que se amenize alguns sinais. Claro que não é como um procedimento cirúrgico, que ele tem um resultado muito mais rápido e imediato, né, e talvez mais efetivo também.
Mas eu vejo assim que a gente teve uma grande evolução nesse mercado, né? Tanto que hoje é o terceiro maior mercado de consumo do mundo, é o mercado de produtos cosméticos. Eu até tenho uma informação aqui, Marga, que um grupo de cosméticos europeu elegeu uma atriz inglesa, que é Helen Mirren, de 69 anos, como a sua embaixadora no Reino Unido, para mostrar aí que também as indústrias, não é, elas estão se voltando para esse público. Para outros padrões. Você que participa de congressos em todo o mundo tem percebido assim um nicho? Eu tenho achado assim muito incrível, porque nesses congressos de estética que a gente vai, assim, de atualizações e, enfim, de formação, tem se visto, né, um trabalho muito pontual para a questão das pessoas mais velhas, mais maduras, né, que nem gosta de ser chamado de velho, ficou um preconceito a ser chamado de velho, é pejorativo isso. Então a gente tem visto assim todo um direcionamento para essa formação e um cuidado para esse público que merece, né? E eu acho assim fantástico terem pego a Helen Miller como uma pessoa, como um ideal de beleza, porque nós temos com certeza vários padrões de beleza, né? E isso tem ficado muito engessado na questão da juventude, acho que como a Cláudia mesmo falou, né, de se buscar, você tem que ter lá 20 e poucos anos, que é isso que vai te fazer feliz. Opa, o que vai te fazer feliz? É se sentir bem, é estar com saúde, né? Nós precisamos questionar isso. E mostrar para o jovem também. E até porque uma coisa, né, que o Dr. Juarez falou que é bem importante é que o envelhecimento é um processo. Você não fica velho aos 70 anos, você constrói uma vida. E é uma vida de qualidade desde que você nasce. Então, essa questão da estética e da beleza é o gostar-se desde sempre. E não simplesmente no momento em que você se depara com a realidade e você querer resgatar uma coisa que você não construiu durante uma vida toda. E isso inclui também o aspecto emocional do gostar-se, do se ver-se bem, do querer-se, né, se cuidar, né, porque o autocuidado é uma coisa que ele tá ligado com a minha autoestima, com a minha identidade e o quanto eu quero me ver bem. E não simplesmente porque eu envelheci, agora eu vou resgatar uma juventude que não vai voltar. E esse autocuidado, logicamente, se reflete na aparência. Na aparência, né? Na saúde física, na saúde mental, na aparência e nos laços sociais que a gente estabelece. Porque quanto mais eu gosto de mim mesmo, mais eu me vejo capaz de interagir, de estar nesse mundo, né? Porque o idoso tem essa questão de isolamento. E muitas vezes a questão estética também interfere muito. Eu não gosto da minha imagem, então eu não quero ser visto também. Isso causa, né, como eu sou da área, né, da depressão e das questões psiquiátricas, a gente sabe que isso é também um fator que leva a pessoa a um processo, né, depressivo e até outras alterações que vão levar a uma demência na velhice, né, esse isolamento social, essa dificuldade de interação. Doutor Juarez. E muitas vezes o paciente procura um tratamento cirúrgico, jogando aquela alteração dele como a causa dos problemas, às vezes é o contrário. Ele tem um outro problema e usa como mecanismo de defesa. Minha vida está ruim, eu estou com esse problema por causa da minha aparência. Física. Não é. E acho que isso também, não sei se importante, né, doutor Juarez, porque eu ouço muito isso. Às vezes as pessoas, eu trabalho com beleza, tenho um estabelecimento de beleza também, coordeno o curso aqui. Claro que não é a área da medicina estética, enfim, mas é uma área que dá um suporte. E eu vejo assim o nível de frustração, né? Às vezes as pessoas chegam numa expectativa com um tratamento ou com algo que aquilo vai mudar a vida dela. E às vezes isso não responde com a mesma velocidade que a pessoa está esperando, que ela gostaria. E isso eu vejo assim, não sei se o doutor Juarez também percebe isso no consultório, a frustração das pessoas, né? Não, mas não era o que eu queria. Não, eu queria ter perdido mais medidas. Não, a minha pele não esticou tanto como eu queria, né? Acho que eu vou para um cirurgião. Então, aquela coisa da questão, né, de colocar toda uma expectativa na estética, na aparência. Isso, enquanto eu o problema que o segredo disso, quando passa para o paciente, exatamente dizer, ó, tu tem uma alteração, é cronológico, é tempo. E a gente tem que reverter isso, não vai reverter numa semana. E a alteração é patologia mesmo, é alteração do metabolismo, tua pele mudou o colágeno, isso é tempo. O cirurgião, o médico cirurgião plástico também tem esse papel meio de psicólogo, né? Não faz exatamente o que o paciente deseja que faça. É o certo, né? Na verdade, tem que fazer, é o que eu digo, a gente tem que diagnosticar a tua alteração e conforme a tua alteração, indicar o melhor tratamento, ter o melhor resultado conforme a alteração que tu tem. Bom, a gente vai fazer um intervalo e retorna na sequência para a continuidade do programa.
O Estúdio 4 desta semana está abordando a questão do envelhecimento, estética e saúde. Dr. Juarez, a gente estava falando aqui de cirurgia plástica, de maturidade, estética, beleza, enfim. Qual é o público que procura hoje o cirurgião plástico? É só o público feminino ou também a gente tem o público masculino procurando resultados para ficar mais bonito? No público mais maduro, eu diria que é uns 60% feminino e 40% masculino. Muito maior que nas faixas etárias menores, né? Então, o público masculino, ele trabalhou, ele investiu na família. Quando ele chega lá nos 60, 70, bom, vou cuidar de mim. E o que ele quer? O que ele procura? Estética facial. O homem facial. Mais maduro é estética facial. E a mulher já é facial corporal, né? Mas o homem... A mulher já quer mudar o seio, tirar um pouquinho da barriga. São alterações anatômicas mesmo, que a mulher, como um gestor, como tem variação de peso, altera a mama, altera o contorno corporal. O homem não. Então o homem, ele aparenta mais, porque ele... Já leva uma certa vantagem. Exatamente. Público masculino, né? A mulher tem o porém da gestação. Né? E os procedimentos que o homem busca no rosto, quais são as técnicas adotadas? Na verdade, a gente não pode separar o homem da mulher. Se tu pensar como alteração, não é o que o paciente pede, ele tem que fazer o que ele precisa, né? Então, do público maduro, o que é frequentíssimo, tanto homem como mulher? Chega um paciente querendo, Juarez, eu quero fazer um tratamento estético facial, cirurgia seja o que for. E muitos deles, o envelhecimento, a expressão do envelhecimento, ele tem dois fatores, digamos. A gente tem o fator intrínseco, que é o fator genético. Está programado no teu gene que tu vai ter uma ruga, que tu vai perder colágeno, etc., com tal idade. Dependendo da tua exposição ao sol, que é o principal fator extrínseco, que é a agressão externa que tu tem, isso vai expressar antes. Então, tu pode ter 50 com uma pele de 80. Ou tu pode ter 80 com uma pele de 40, depende do quanto Aí vem toda aquela questão do cuidado anterior. Expôs e o quanto tu cuidou. E muito dos pacientes procuram um tratamento estético, inclusive já foram tratados, entre aspas, esteticamente, previamente ele tem um tumor de pele. Então foca muito na parte estética e esquece a parte de saúde. Então, acredito que o segredo principal é ter o diagnóstico e tratar o que ele precisa. Começa por isso. Bom, a mulher procura muito no rosto o tal do lifting, né, ou mini lifting. Isso também é um procedimento adequado aos homens. Com certeza. A flacidez de pele, que é o lifting, é a elevação de tecidos, né? Então, antigamente, ou no passado, usava muito a cirurgia. Hoje ela tem diminuído um pouco. Se consegue, com outros tratamentos, uma retração de pele, tu diminui, então, a quantidade de tecidos, né? Então, a tendência atual de procedimentos estéticos é cada vez eles serem menos invasivos. A cirurgia ela é o detalhe final do procedimento. Tu vai tratar a pele, vai tratar a flacidez da pele, vai tratar a alteração pré-maligna de pele, vai tratar vasinhos, etc. Quando a pele está preparada, tu vai indicar uma cirurgia, sempre uma cirurgia menor, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente consegue rejuvenescer a pele, aquele efeito nocivo do sol que estragou a pele do paciente, a gente consegue recuperar ele no sentido literal mesmo, voltar a pele o que ela era antes. Só que não é de um dia para o outro, né? É um tratamento mais... É possível, doutor, agora uma questão aí, se fala muito na perda do colágeno, é possível a reposição do colágeno através de outros métodos, com medicamentos, enfim, o que tem no mercado aí é... Nós temos níveis de tratamentos, né? Então a gente tem um tratamento assim, um tratamento de base, que se diz, que é o tratamento com cosméticos farmacêuticos. Eu digo para o paciente que esse tratamento é um tratamento de manutenção em casa. É como tu fazer uma faxina, é que tu faz o tratamento mais agressivo. E tu vai tirar o pó com o creme, que é a manutenção. Então, os tratamentos superficiais de pele, tu trata a camada superficial da pele. Com os tratamentos de tecnologia, aí entra luz pulsada, laser, etc., tu consegue tratar a camada intermediária da pele, que é o que dá sustentação. E a cirurgia trabalha na camada mais profunda, que é reposicionar aquele tecido que está alterado, que é corrigir uma alteração anatômica que ocorreu com o tempo. Então, isso vai proporcionar um resultado natural. Então, a quantidade de lifting tem diminuído muito
Por isso, porque antigamente se fazia, esticava a pele velha. Hoje não, hoje tu abre a pele, reposiciona as estruturas profundas e a pele só dá o acabamento. O mercado criou muitas técnicas, existem muitas técnicas hoje no mercado, não é, Marga? Isso também facilita aí as pessoas que estão envelhecendo a buscarem tratamentos. Ou dificulta por quê, doutor? Acho que as pessoas, elas ficam fazendo muito mais, né, esse tratamento paliativo, e acho que ela demora muito mais, perde o time da cirurgia. Eu penso assim, né, doutor, porque tem um time que você pode fazer o resultado ser muito mais eficiente e mais produtivo. Eu penso dessa forma, hoje tem, virou um negócio, a estética. O Brasil é o terceiro país, né, que mais faz cirurgia estética no mundo. É o segundo país, perde só para os norte-americanos. Então a gente tem hoje cosméticos, cosmecêuticos, dermocosméticos, temos equipamentos, tem técnica cirúrgica. E é negócio. Cremes são negócios, aparelhos são negócios que se vendem. Eu não acredito nisso, acho que a gente não tem que vender nada, a gente tem que indicar o que está... É científico, é técnico, entende? Para isso tu vai fazer isso, para isso tu vai fazer aquele outro. Então, no Brasil não tem uma regulamentação, digamos, do que aparelho pode usar para quê, não tem linha de E sempre tem uma coisa nova, e daí as pessoas ficam meio confusas. É vendido, isso é vendido. Por exemplo, a criolipólise, vamos dizer agora. Que eu ia falar na criolipólise. É um tratamento que está sendo vendido como fosse a solução dos problemas. Não é. Foi criado aquele pânico da lipoaspiração, que todo mundo morre, que é a coisa mais perigosa do mundo. Não é. Por quê? Porque era feito muitas vezes de forma errada, lógico, vai dar problema. E agora apareceu a criolipólise, que já está aparecendo um monte de problema. E o que é essa técnica? Poderia nos explicar, Marga? Eu só queria fazer um alerta antes da gente falar da criolipólise, assim como vários outros procedimentos, que toda vez que alguém procura o serviço de algum profissional da área da beleza, que ele vá pesquisar, né? Onde é a formação dessa pessoa, onde foi que ele aprendeu a trabalhar, de que forma ele trabalha, quanto tempo ele está posicionado no mercado. Da onde vem esse aparelho? Da onde vem esse aparelho. Tem Anvisa. A monitoração, tem Anvisa, não tem, né? E como vários procedimentos que a gente tem visto aí, muitas vezes realizado por profissionais que não têm a qualificação necessária, né? E isso tem trazido alguns resultados não tão positivos, até mesmo eu acho perigoso, né? Então eu acho que cabe assim o papel da gente que trabalha com a estética e com a beleza em alertar as pessoas que estão buscando esse tipo de tratamento. E daí a gente está falando não só para um público mais maduro, a gente está falando para todos os públicos no geral. Porque o que a gente vê essa procura, né, tão intensa pela beleza, pela estética, por resgatar isso, e bem como o Dr. Michel falou, nós temos que ter um cuidado, né, porque isso muitas vezes atrapalha, porque muitos procedimentos não são feitos da forma adequada, o resultado não é tão positivo, a gente tem visto aí muita sequela, muita interferência, né, não desejada. Eu vejo, por exemplo, no nosso curso, nós formamos cosmetólogos estéticos aqui na universidade. E o cuidado que se tem é de alertar esse profissional que ele é um suporte, né, para o médico, ele é um suporte para o cirurgião, mas ele não é um cirurgião, ele não é um médico, e tem áreas que ele não é permitido, inclusive pela regulamentação da profissão, que ainda está em trâmite no Congresso Nacional, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não desmerecendo a um público de profissionais que veio, que antecedeu a isso e que não tinha oportunidade de estudar. Hoje a gente vê os acadêmicos aqui estudam histologia, fisiologia, anatomia, quer dizer, eles vão a fundo, né, para saber o que é que pode ocasionar um procedimento, até mesmo a utilização de um produto que não está tão adequado. Então, nesse sentido que eu gostaria de alertar. Né? Bom, nós estávamos falando de uma técnica que supostamente substitui aí a lipoaspiração. Que técnica, como é que ela funciona? Quem é que poderia nos explicar? Na verdade, a criolipólise, ela é um procedimento, assim, eu não tenho um conhecimento muito profundo, né, eu não trabalho com isso, mas ela, através de uma alta temperatura de congelamento, né, ela congelaria as moléculas de gordura, e chegando numa determinada temperatura, acho que o Dr. Michel me ajuda, ela quebraria, né, então, essas moléculas que seria eliminada pelo organismo. Então, eles falam que ela é, eu estou explicando de uma maneira genérica aqui, né, ela é um procedimento a lipo sem intervenção, sem invasão. Sem invasão. Né? Mas, lipo sem lipo. Lipo sem lipo, mas ela está muito contestada, está bastante polêmico, né, é uma técnica que ela traz efeitos, eu acho que ela pode ser muito positiva,
mas com certeza tem que se ter muito cuidado com quem você está fazendo, né? O equipamento, se ele é aprovado pela Anvisa, se a pessoa está qualificada para fazer esse tipo de procedimento, porque ela é muito séria, né? O que eu tenho visto, assim, ó, que esse tipo de aparelho, ele é vendido como uma promessa para o profissional. O profissional, ele compra a ideia e ele só repassa para o paciente o que ele escutou do vendedor do aparelho. Ele não tem a formação, não tem o conhecimento para aplicar. Então vem o vendedor, ensina, aplica no paciente. Então o princípio da criolipólise, que pela baixa temperatura, que descobriram o conceito da quebra da gordura pela baixa temperatura, teoricamente, por crianças, tomavam muito sorvete, fazia covinha com o tempo, porque absorvia a gordura do rosto. Foi aí que começou. Desenvolveram um aparelho que congela a gordura. O que ele faria? Congela a gordura, a célula de gordura, quebra a célula de gordura, o organismo vai lá, tem células específicas para isso que vão comer os fragmentos da célula morta de gordura e vão eliminar. O que acontece? Na hora que tu congela essa célula de gordura, tu faz como se fosse uma queimadura pela baixa temperatura. Diminui o volume, é o gelo. Congelou, ele diminui o volume, na hora. Só que esse dano térmico a baixa temperatura, ele estimula o organismo a produzir colágeno. Então a célula, onde tinha uma célula, um volume adiposo, que é uma lipodistrofia, ele transforma numa região com colágeno endurecido. Então tu troca o aumento de volume por um aumento de volume com colágeno, que tu não resolve nunca mais. Bom, a gente fez um parênteses parênteses aqui no nosso debate, mas eu acho que é importante. Vale porque é importante para todas as pessoas. E até é importante para que as pessoas elas tenham cuidado nessa angústia de resolver o problema sem pensar, sem rever realmente os métodos, sem poder ter uma decisão mais pautada na consciência em si do que uma demanda, de uma necessidade de estar belo, estar bonito a qualquer custo, a qualquer preço. E há uma certa angústia, né, doutora? A senhora trabalha com isso no seu consultório. Isso acaba, né? As pessoas podem ter várias saídas. Elas podem se envolver em procedimentos, né, cada vez mais invasivos e perigosos, ou elas podem buscar um outro recurso, que é rever a sua posição diante da vida e, bom, eu tenho esse corpo, o que eu vou fazer com esse corpo, com essa estética, como eu vou fazer para me gostar, usando sim os recursos que são disponíveis, né? Não é eliminar aquilo que a nossa ciência e tecnologia evoluiu, mas é poder usar ela com parcimônia, usar ela com sabedoria, porque você acaba muitas vezes, né, nessa angústia de resolver, criando um problema às vezes muito maior, um problema físico de saúde, não só mais estético. A gente tem um caso muito recente que foi o da André Surati, né, que Sim. essas fotos circularam inclusive na internet, todo mundo tem acompanhado o caso dela e tem acompanhado, e eu mesma vi as fotos, fiquei muito chocada, né, porque eles haviam retirado um material e ela ainda estava com tudo muito aberto ali, e isso realmente é chocante. Então, tu te questiona, né, até que ponto, como outras fotos que a gente tem visto circular, às vezes as próprias alunas trazem com as pessoas que se injetam silicone, o silicone industrial, gente, isso é um absurdo. Eu confesso assim que fiquei muito chocada, né, porque aquilo acho que necrosa, né, doutora, eu não sei porquê. Na verdade, então, um país que não tem regulamento, né, a gente não tem chocante. controle do que está acontecendo. Tudo pode fazer, todo mundo pode fazer como quiser, do jeito que quiser. Vai ter problema, com certeza. Né? Eu acho que a gente tem profissionais de todas as áreas, bem habilitados e formados, cada um com a sua contribuição, digamos, nesse mercado. E isso que falta no Brasil, como a gente vai trabalhar? O cirurgião plástico tem mais uma tendência cirúrgica, é lá no ponto final. A menina que trabalha com estética cosmética, ela tem a parte dela muito importante, que é da manutenção. Até um certo ponto. Passou, vai ter o dermato, tem o ponto dele, o cirurgião tem o par dele, todo mundo tem que trabalhar juntos, na verdade, para dar um resultado de valor. Eficiente, né? Não é? Como não existe isso, e a ânsia do paciente a procurar um resultado imediato, como na criolipólise, e com os tratamentos faciais no paciente idoso. E é pior ainda, porque o paciente idoso é que ele geralmente já tem o dinheiro, ele não já passou, já criou filho, já criou todo mundo, ele pode fazer e ele quer o resultado, e aí ele corre todo esse risco, ele está exposto ao risco. E a gente, no caso do paciente maduro, digamos assim, o cuidado para uma cirurgia plástica ele é bem maior, não é? Existem outros componentes que devem ser observados também. Sempre. Então, como eu falei para vocês antes, a cirurgia ela tem sido feita no menor, são cirurgias menores. A gente consegue corrigir várias alterações anatômicas sem necessidade de cirurgia.
Mas quando o paciente vai à cirurgia, tem paciente com 80 anos que faz uma cirurgia de tem que face fazer total. né, Ele é avaliado. É. Então, não é uma consulta, opera amanhã, né? Vai consultar o cardiologista, vai fazer uma avaliação laboratorial, Lógico exames que de essas imagens, avaliações etc. são para qualquer pessoa que faz uma cirurgia, mas no caso de mais idade, o cuidado é maior. Tem certificações, conforme a faixa etária, os exames são feitos para habilitar o paciente a uma cirurgia. Lógico, o paciente mais idoso, ele vai ter que fazer mais, é mais aprofundado, né? A gente vai fazer mais um intervalo e volta para o último bloco do programa. Estamos recebendo no Estúdio 4 desta semana a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Universidade de Passo Fundo, Marga Rien, a psicóloga Cláudia Lampert e o cirurgião plástico Juarez Micel. Doutora Cláudia, envelhecimento bem-sucedido, o que significa isso? Bom, a gente fala, né, muito da questão do envelhecimento bem-sucedido, que é envelhecer com qualidade de vida. Isso não significa envelhecer sem doenças ou envelhecer extremamente ativo, porque com o passar, né, da idade, existem sim algumas limitações que são funcionais, que são biológicas, que vão ocorrer indiferente da nossa recursos que a gente veio acumulando durante toda a vida. Então, sim, a gente tem perdas no envelhecimento. Mas o envelhecer com qualidade é como lidar com essas perdas, como me manter ativos, né? Como me manter belo, mesmo diante, né, de uma beleza que não é o padrão estético de uma juventude, mas é um padrão estético de uma beleza madura, de uma beleza com experiência de vida, com sabedoria. Então, esse envelhecimento bem-sucedido é você usar todos os seus recursos físicos, cognitivos, emocionais, para lidar com as situações que vêm com a velhice e poder, a partir disso, ter uma qualidade de vida, né? Como eu vou enfrentar essa etapa da vida? Porque o envelhecimento é uma etapa da vida, assim como a infância, a juventude, que, se Deus quiser, todos nós vamos passar, né? A gente até estava comentando antes, né, a questão de que, infelizmente, a nossa sociedade tem perdas, né, de pessoas muito jovens, cada vez mais jovens, por acidentes ou doenças. Então, envelhecer é um privilégio. Né? Envelhecer com qualidade de vida é um objetivo, não significa envelhecer extremamente saudável ou jovem, belo, viçoso, né? É envelhecer com qualidade, usando todos os recursos que você adquiriu durante a tua vida para poder, nesse momento da tua vida, curtir a família, curtir aquilo que você construiu, né? Poder se libertar, né? Muitas pessoas dizem que com o envelhecimento elas se sentem livres para fazer o que gostariam, que não tem mais o compromisso com o trabalho, não tem muitas vezes mais o compromisso com os filhos, então elas são livres para poder até querer se ver mais bonitas, querer investir em tratamentos, mas desde que isso seja de uma forma moderada, de uma forma pensada e investindo sim em saúde, né? Saúde física e emocional. Aliás, tem um dado interessante que o maior número de vítimas de acidentes de trânsito, principalmente, são jovens, não são pessoas de mais idade, são jovens. Mas, doutora Cláudia, a senhora trabalha com a questão da depressão e eu queria lhe fazer uma pergunta assim especial, talvez não tenha muito a ver com o nosso debate, mas de certa forma tem. Hoje em dia, a depressão é uma doença que se tornou tão comum, não é? Há até números aí exorbitantes. Pode-se dizer que há mais depressão entre pessoas mais jovens ou pessoas de mais idade? Tem essa diferenciação? É que a depressão, por exemplo, no envelhecimento, muitas vezes ela é confundida com a velhice mesmo, a questão de isolamento, da pessoa ter esse embotamento afetivo, né? E que a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele por si só causa algumas alterações que às vezes as pessoas podem confundir com depressão. Mas existem sim estudos que mostram, né, o aumento da depressão entre as idades, né, maduras, né, entre os jovens adultos e depois esse aumento na velhice, né, no idoso. Infelizmente, né, a depressão é uma doença às vezes subdiagnosticada, né, ou às vezes as pessoas, por uma leve tristeza, usam medicamentos para depressão sem necessidade, ou às vezes... eu iria lhe perguntar isso. Há tratamentos adequados para, como nós estamos num programa focado na maturidade, especial para a maturidade? Isso é bem complexo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o idoso, para eles ter outras comorbidades, né? Diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, muitas vezes eles fazem várias consultas e esse lado emocional, a área da psiquiatria, da psicologia,
muitas vezes ela não é tão vista, né? A gente sabe que é importante, muitas vezes até para adesão a alguns tratamentos, usar-se sim de um tratamento paralelo. Isso inclui a psicologia, inclui o uso de medicações, e a depressão ela tem que ser diagnosticada por um especialista, né? Por um médico, psiquiatra, psicóloga, que aí sim vai poder dar o tratamento adequado, né? Porque o tratamento adequado, ele vem com um diagnóstico adequado. Então, não é toda a tristeza que é a depressão, né? Até porque na velhice existem, sim, muito mais queixas somáticas, né? De dor, do sofrimento físico, que às vezes ela é um sintoma depressivo e que fica escondido, né? Como se isso não fosse uma doença. E a depressão, infelizmente, ela é uma doença que ela pode levar a outras comorbidades graves, e que, se não tratada, sim, ela pode, na velhice, ser um prejuízo muito grande para o funcionamento social, cognitivo, né, do idoso. Doutor Jarias, o senhor passou aqui nos blocos anteriores algumas sugestões de como a pessoa pode se manter bonita sem talvez fazer uma intervenção cirúrgica. Quais são os outros aconselhamentos que o senhor daria para as pessoas acima dos 40 anos que querem aí se manterem vigorosas e esteticamente bonitas? Eu acredito que o ideal é você estar muito bem para aquela tua idade. Então, como a gente falou anteriormente, tem que ter 50, com um aspecto saudável em primeiro lugar, e aí uma pessoa bonita para aquela tua faixa etária. E isso é um tratamento a longo prazo. Não é tratamento de um dia para o outro, a gente tem que ter calma no andar dos tratamentos, né? E temos condições de tudo. Hoje em dia está muito bem estabelecido. Mas se eu estou bem também comigo mesma e quiser fazer uma alteração, eu posso tranquilamente. Isso não é um impeditivo. E existem as alterações estéticas mesmo, que o paciente tem alguma alteração anatômica que muda o aspecto dele. Com certeza. E para isso que existe a cirurgia plástica, né? Para corrigir as alterações que afetam o bem-estar, é uma coisa que não está agradando ao paciente, mas sempre com bom senso, né? E depende muito também do cirurgião saber dizer sim ou não, tu precisa ou não precisa, e acompanhar o paciente, né? Eu entendo assim que a questão do envelhecimento, a gente está envelhecendo desde o momento que nascemos, né? Nós já estamos num processo de envelhecimento. E eu vejo que o importante disso tudo, a âncora, é a nossa psique, né? A nossa cabeça mesmo, porque claro que você ajuda, precisa, e que bom que temos esses recursos para nos ajudarmos, né, na parte estética, física. Mas me chama muito a atenção um estudo que o Dr. Lucchesi apresentou, até ele esteve aqui em Passo Fundo no congresso, ele é um grande cardiologista, famosíssimo no mundo todo. E ele se voltou a estudar povos longevos, né? As pessoas que vivem acima de 100 anos. Então ele foi buscar em diferentes comunidades, ele viajou para vários países, e nesse estudo, só vou resumir aqui, ele estudou quais seriam as características desses povos longevos que conseguiam ultrapassar os 100 anos e ultrapassavam bem. Então ele começou a investigar e sinteticamente ele fez um resumo, né? Que eram pessoas extremamente felizes, pessoas que viviam em grupos, viviam em comunidade, né? Pessoas que exerciam o perdão, então essa questão, né, de você saber perdoar, que tinham uma espiritualidade muito desenvolvida e que tinham uma crença, então eram características desses povos, que cuidavam do corpo fisicamente, né, e que eram felizes. Então ele resumiu isso, que o que chamou a atenção nele, observando e avaliando esses povos longevos, era a felicidade. E eu acredito que a felicidade realmente é uma conquista, né? Essa seria a sua dica também. Exatamente, ele nos torna mais bonito, e eu acho que envelhecer com dignidade, né, com respeito aí. E aceitando, amor, né? A idade está chegando, aceitando. Exatamente. E também tomando cuidados, não é, doutor Jarias, para não entrar numa fria aí, não é? Muito cuidado com o que se oferece no mercado, não é? É importante isso, né, doutor Jarias? Exato. Uma questão muito delicada mesmo, a gente sempre investigar, né? Qual é o currículo, onde é a formação dessa pessoa, onde é que ela se qualificou, né? Eu acho que a ansiedade é o principal problema. Quando a gente procura alguma coisa nesse sentido, tu tem aquela ansiedade para resolver, e é calma, né? O ser humano, ele quer, né? Ele quer um resultado imediato, é da nossa natureza, a gente quer bater e já ter o retorno, né?
E nem sempre é assim. Eu acho que como o doutor falou, como a Cláudia também colocaram muito bem, que a questão tudo é uma conquista. Então a gente tem que conquistar e plantar para poder colher, né? Doutor Juarez, se tivesse que eleger aí um padrão de beleza masculino e feminino aí acima dos 40, quem que você citaria? Na verdade, eu nunca pensei nesse Padrão. Exatamente. Eu acho que existem várias belezas, né? Tem muita paciente que chega, paciente mais jovem no consultório, que ela busca aquele padrão de beleza. E geralmente aquela paciente que é magra, ela queria ser a gostosa. A outra que é mais cheinha, queria ser a magra. As pessoas nunca estão contentes consigo. Então a gente tem que tentar ser feliz conforme como você é e você está o melhor possível para aquela... Aceitação, né? Aceitação. Por isso que eu acredito que uma das dicas para a gente poder envelhecer bem é aceitar-se, gostar-se de si mesmo, né? Ter essa autoestima, esse senso de identidade, quem eu sou. Né? Porque se eu estou feliz com aquilo que eu sou, eu não vou precisar ser outra pessoa, e tanto esteticamente quanto outras buscas, né? Que a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que na velhice querem se transformar em outras pessoas. E não é assim. A gente muitas tem vezes que resgatar uma juventude perdida. Né? E você aceitar-se naquilo que você é, na idade que você tem, com aquilo que você construiu durante toda uma vida. E isso faz com que a felicidade seja mais fácil, né? Porque se você se sente satisfeito, eu acho que essa é a dica, assim, é sentir-se satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você construiu, com aquilo que você conseguiu, né, dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que construir uma vida não é fácil, é difícil, e nem sempre você vai alcançar tudo aquilo que a sociedade te impõe, aquilo que você gostaria, mas sentir satisfeito com aquilo que você é. E esforço, né? Esforço. Acho que tudo é esforço. Para tu ser uma pessoa saudável, você ter uma aparência... Tem que gostar-se. Porque... no meu entender, assim, eu vejo que a beleza é um somatório de requisitos e de valores, né? Então, muitas vezes, aquela preocupação com o físico, você vê aquela pessoa que já está com uma certa idade usando uma saia micro curta, uma bota que não é para ser, caindo no ridículo, muitas vezes. E não é nada disso, gente. O que te torna especial é quem você é, o que você construiu, os teus relacionamentos, né? O teu envolvimento com as pessoas, a tua história de vida, que pode ter sido positiva, não tão positiva, mas que tirou proveito disso. Então, para mim, isso é ser belo, né? É um somatório, você acaba sendo bonita fisicamente, até quando tu tá em paz aí, tá em equilíbrio. É que hoje a nossa cultura, a cultura capitalista, o Brasil que copia de tudo e todo mundo, não é o que tu é o que tu tem. E o que tu tem se reflete no tu conseguir comprar alguma coisa, que é a parte estética, não é assim. Mas é isso que eu vejo, muita que a gente aparência. Precisa mudar essas novas gerações, elas precisam ter um olhar, um envolvimento com essas questões, porque todos vamos envelhecer. É cultural, como a gente disse no começo do programa. Exatamente, então você vê na Europa, né, o velho é tratado de uma outra forma, as políticas sociais são diferentes, eles estão muito mais à frente, a gente sabe que o Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente, eles preveem uma epidemia para 2025, né, 30%, 40% da população de velhos, de idosos no Brasil, não estamos preparados para isso. E o nosso jovem, ele está preparado para isso? Mas quem ensina o jovem? Como que vamos ensinar o jovem a cuidar e ter respeito e valorizar as pessoas que têm uma idade maior, uma maturidade? Tá certo. Um dia ele também vai ser idoso. Né? Exatamente. Envelhecer. A gente tratou aqui, obviamente, da questão estética, da beleza, da maturidade, mas a gente já fez outros programas aqui no Estúdio 4, tratando dessa questão das políticas sociais para os idosos, não é, que sofrem tanto, não é, de uma forma geral. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o programa foi ótimo, a gente vai ficar por aqui, mas volta na semana que vem, sempre tratando de temas importantes para a comunidade. Até lá!